Querido, abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, né, que é o texto desse congresso, né, com o tema aí, homem, como está a sua casa? Mateus 7, 24, que é só a parte B do versículo, mas eu vou ler o 24, 25, 26 e 27. A igreja ficou bonita, hein? Naquele dia eu vi rapidamente, né? Quase não deixaram eu dar uma olhada, que eu estava lá fora, né? Falaram, não pode olhar porque é surpresa, né? Né, irmã? Ficou bonita, Deus abençoa. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27, que diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, vamos orar mais uma vez, não invalidando a oração do pastor, mas eu sempre gosto de orar, sempre, né, antes das minhas mensagens. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos e agradecemos o Teu nome nesta noite mais uma vez, agradecendo ao Senhor por tudo que já foi feito neste lugar nessa noite. Os louvores tremendos nessa noite, ó Deus, que falou aos nossos corações, principalmente esse último salmos hinos cantados. Deus, muito obrigado por tudo que já foi feito nesta noite, mas eu te peço nesse momento, nessa responsabilidade de transmitir a Tua palavra. Me usa como canal de bênção nesta noite para transmitir a Tua palavra, para que cada um possa entender aquilo que Tu queres nessa noite. Pai querido, é assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero chamar a sua atenção à palavra de Deus nessa noite. Texto da palavra de Deus do Evangelho de Mateus. Mateus, um livro escrito aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, que nos traz algumas coisas nessa noite, alguns ensinamentos desse livro para nós, que nós precisamos aprender. Quando você começa a ler o livro de Mateus, você vai ver no capítulo 1, ele falando sobre genealogia. Os judeus se preocupavam com genealogia, naquilo que eles, quando trazia para alguém, ou falavam de algum nome, eles procuravam saber de que genealogia, ou de quem que vinha, ou de que família que era. Quando você lê o capítulo 2, você vai ver Mateus escrevendo sobre a visita dos magos, ali a qual visita o menino Jesus. Quando você vai ler o capítulo 3, você vai ver ali a pregação do meu xará João Batista, trazendo pregação sobre arrependimento. Quando você vai para o capítulo 4, você vai ver Mateus escrevendo sobre a tentação de Jesus, a qual o Senhor Jesus foi tentado por Satanás. E aí nós vamos para o capítulo 5, nós vamos ver as bem-aventuranças do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e que vai até esse capítulo 7, a qual nós lemos esses versículos aqui. Mas o interessante é que quando nós lemos esse livro de Mateus, e como eu falei no capítulo 1, falando sobre genealogia, nós precisamos entender um pouco o que a Bíblia diz sobre isso. Quando nós vamos lá pelo capítulo 36 do livro de 2 Crônicas, o último capítulo e o último versículo 23, ele vai falar para nós que tinha um rei chamado Ciro, que ele, quando ele ali destrói o reino da Babilônia, ele assume o reino, e ele ali derrota o reino da Babilônia, ele diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me incumbiu de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem é do teu povo que volte, e o seu Deus seja com ele. Quando você lê esse último versículo e você começa a ler Esdras, você vai ver no capítulo 2, que ele diz isso, quando ele começa ali o povo que volta dali da Babilônia, depois de um cativeiro de 70 anos, você vai ler o capítulo 2 de Esdras, e você vai ler ali Esdras dizendo, lá no versículo 61, ele vai dizer de algumas pessoas que quando abriram seus livros e foram ali fazer a genealogia daquele povo que tinha voltado de um cativeiro, você vai ver ele falando no versículo 62, que essas pessoas elas não foram achadas no registro, eles não ali, então eles foram imundos, eles não foram considerados limpos, eles foram considerados impuros para assumir um ministério sacerdotal. Então nós vemos a importância que o povo judeu dava para uma genealogia.
Então, quando nós lemos esse livro, nós precisamos entender algumas coisas, que Mateus ele vai falar nos primeiros capítulos, ele vai falar sobre bem-aventurança, ele vai falar também nos milagres, ele vai falar sobre escatologia. Então nós precisamos entender todas essas coisas que Mateus escreve para nós. Mas quando nós chegamos nesse capítulo 7, nós vamos ver os primeiros versículos, ele vai falar sobre julgamento. Um julgamento que nós não podemos fazer, querido, que às vezes nós julgamos as pessoas, quando nós ouvimos algumas coisas e nós julgamos as pessoas pelas suas atitudes, pelos seus atos. Mas a Bíblia vai dizer para nós que quem faz julgamento é Deus, o único que pode julgar, porque Ele é justo juiz, e nós não somos justo juiz. Às vezes nós temos os nossos erros e as nossas falhas. Então, quando nós lemos esse livro e esse capítulo, nós vamos ver o que é uma prudência. Como é ser um homem prudente, naquilo que nós vemos, naquilo que nós vivemos e que nós não devemos fazer, nós temos que ter prudência. Então ele vai começando esse capítulo 7 dizendo sobre isso. E nós vemos ele dizendo que nós não podemos fazer o julgamento. Aí ele vai dizer também nesse capítulo 7, ele vai dizer de algo que nós devemos orar. Ele vai dizer no versículo 7, diz que aquele que pede, recebe, busca, encontra e bate, abrir-se-vos-á. Então nós como temos que ter prudência em orar e pedir a direção de Deus. Um homem que é prudente, ele pede a direção de Deus. Ele não vai de qualquer forma fazer aquilo que ele pretende fazer, não. Um homem de Deus, ele pede a direção de Deus. Ele não faz as coisas de qualquer maneira, principalmente na obra de Deus. Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos perguntar primeiro se é da vontade dEle. Então quando nós lemos esse capítulo 7, nós vamos ver todas essas coisas. Quando nós adentramos nesse versículo 24 que nós lemos, aí ele vai dizer: todo aquele que ouve as minhas palavras. Primeiro nós temos que quê? Que ouvir a palavra de Deus. E a própria Bíblia vai dizer para nós que a fé ela vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir. Ele está dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Quando nós vamos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, aí nós vamos ver aquilo que Deus deixou para o seu povo. Quando nós vamos para o capítulo 6, nós vamos ver o Senhor dizendo para o seu povo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele vai dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Aí ele vai dizendo: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Aí ele vai dizendo: inculcará os seus filhos ao assentar-se, ao levantar-se e andar pelo caminho. Ele está dizendo de algo para nós, numa prudência que nós temos que ter na nossa casa. Quando nós estamos na nossa casa, e temos que ter a prudência de ensinar os nossos filhos, inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Ele está dizendo: ouve, Israel, vocês estão ouvindo a minha palavra, e a minha palavra você também, além de ouvir, você tem que ensinar os seus filhos. Ele vai dizendo nesse versículo 24 que aquele que ouve as palavras e as pratica. Não é somente ouvir é fácil. Muitas pessoas às vezes, querido, elas estão na igreja, ela ouve a palavra de Deus, mas ela não pratica. Aí você pode me perguntar o seguinte: mas pastor João Batista, é só aquele que pratica que é servo de Deus? Não estou dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo das práticas, é praticar a palavra de Deus, não é somente pregar, mas é também aquilo que você vive. São as práticas. Porque a sua vida, querido, às vezes ela é um testemunho vivo que você não precisa nem abrir a boca que as pessoas te conhecem. A prática da palavra de Deus é o seu testemunho, aquilo que as pessoas veem em você. É por isso que a Bíblia está dizendo para nós que aquele que ouve e pratica. Você não precisa praticar só em falar, porque às vezes as práticas no falar, mas às vezes as atitudes são diferentes. Porque eu conheço muitas pessoas, querido, que as suas práticas, elas não condizem com aquilo que ele prega. Sabe por que eu falo isso? Eu trabalho hoje, por exemplo, eu já tenho 25 anos de prefeitura. Eu trabalhei 23 anos dentro de um setor de pessoal da prefeitura de recursos humanos. E quando eu fui antes, né, de mudar a administração nova, né, que foi eleita uma nova administração na prefeitura, eu fui antes dessa administração. O secretário que era de meio ambiente era meu amigo desde
desde adolescente, jogávamos bola junto, e ele me levou para essa secretaria, e aí mudou tudo, né? Política a gente sabe que de 4 em 4 anos sempre pode mudar, pode continuar e pode mudar, e entrou um outro secretário, né? Deus é tão maravilhoso, querido, que quando Ele te leva para um lugar, quando você ora e pede a direção de Deus, porque eu já estava orando há anos, dentro do meu setor, para Deus me tirar de lá, e oportunidades surgiram de eu sair, mas eu pedi a direção de Deus, e Deus mandou eu ficar. Mas no dia que eu orei a Deus, né, nessa direção de Deus, quando Deus trouxe a resposta, Deus, sabe onde Deus me trouxe uma resposta para eu sair da minha secretaria, de onde eu estava, para ir para outra? O pastor nem sabe disso. Foi através da vida dele, dentro de um gabinete. Num dia ele dando uma palavra para as pessoas que estavam dentro do gabinete, e ele falou da seguinte maneira: Deus está te dando oportunidade, você vai jogar fora? Só não sabe disso até hoje, eu estou falando isso hoje. Deus está te dando oportunidade, você vai jogar fora? Assim mesmo ele falou, porque eu já tinha conversado com o novo secretário, né, o secretário que tinha me chamado para lá, e eu tinha pedido uma resposta de Deus, e naquela sexta-feira Deus me deu a resposta através da vida do pastor, e eu fui para lá. Eu já estou lá o segundo ano, já é 2 anos que eu estou lá. E quando eu fui para lá, queridos, o irmão que tinha lá, que nós trabalhamos lá, mais de 100 pessoas naquela secretaria, e eles tinham um período de oração lá. Só que esse irmão, ele ia sair para fazer uma cirurgia, e ele ficou afastado meses. Aí ele chegou para mim e falou assim: olha, você vai assumir esse trabalho na secretaria de oração. Aí eu coloquei lá na secretaria, toda segunda e toda sexta nós temos pregação da palavra, na nossa secretaria. Eu prego na segunda, toda segunda sou eu que prego, e na sexta-feira eu faço um revezamento com os irmãos. E quando entrou o novo secretário, eu falei: como vai ser, né? Será que nós vamos continuar a oração? E aí eu perguntei para ele, né? Cheguei para o secretário e falei: nós temos um período de oração aqui, nós podemos continuar? Ele falou: não, sem problema, pode continuar. Eu já conhecia o secretário, porque ele é vereador lá na cidade, né? E ele é desviado da igreja, nem sabia disso, eu fui saber isso depois. Nós já fomos até lá na fazenda dele, né? Orar por ele, eu e o pastor, nós fomos orar por ele, e que eu fui descobrir que ele é desviado. A esposa dele hoje está na Assembleia de Deus em Piraí. Por que eu estou dizendo isso, querido? As nossas atitudes, às vezes ela fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Porque às vezes tem lá no meu setor de trabalho, sabe o que acontece? Muitas pessoas chegam para mim para dizer assim: fulano disse que está na igreja, mas faz isso aqui no serviço. Eles falam, sabe por quê? Que às vezes eu não vou lá para ouvir a palavra de Deus por causa de fulano e de ciclano. É por isso que eu não vou lá. Aí o que às vezes a gente tem que fazer, querido? E às vezes é verdade, mas às vezes a gente tem que orientar a pessoa para dizer assim: não olha para essas coisas, vai lá ouvir a palavra. A palavra de Deus está dizendo para nós, querido, que nós não podemos somente ouvir, nós temos que praticar. As nossas práticas, elas vão dizer muito mais alto daquilo que nós fazemos. Nós ouvimos, mas tem que praticar. Ser prudente, ele vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a esse homem prudente. Porque quando nós vamos para o Salmo 119, no verso 11, ele vai dizer: guardo a tua palavra no meu coração, para o quê? Para não pecar contra ti. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós vamos guardar a palavra de Deus, e menos nós vamos errar diante de Deus, querido, e se possível não errar. Porque quando nós guardamos, e quando vem para nós as lutas, as tribulações, nós temos guardado a palavra de Deus dentro do nosso coração, e nós não vamos pecar contra Deus. Aqui nós temos algo tremendo diante de Deus, que Deus nos orienta para que nós possamos ser prudentes, para que nós possamos estar dentro da nossa casa e ser prudentes com a nossa família. Porque quantas pessoas estão sendo destruídas, quantas famílias estão sendo destruídas porque não têm ensinado os seus filhos? Quantos? Nós conhecemos famílias que estão sendo destruídas porque não instruem os seus filhos no caminho do Senhor, como a palavra de Deus diz para nós nessa noite no Deuteronômio capítulo 6, para inculcar nos filhos, na cuca deles, para que eles não possam esquecer dessa palavra.
Nós já fazendo isso, querido, quantas lutas vezes nós passamos com o filho? Eu tenho uma de 15. Graças a Deus até hoje não me deu trabalho. Mas nós vemos quantos adolescentes e jovens que dão trabalho para os seus pais dentro de casa. Mas às vezes, muitas vezes o erro vem de quem? Dos próprios pais. Sabe por quê? Porque às vezes, ouve a palavra de Deus aqui. Amanhã é domingo, é dia de escola dominical. Não comparece e não traz seus filhos. Está somente ouvindo a palavra de Deus e não praticando. Não traz seus filhos para aprender a palavra de Deus. Aí sabe o que vai acontecer amanhã ou depois? Chorar lá no gabinete com o pastor. Pastor, meu filho, minha filha está assim, está desse jeito. Mas por quê? Querido Deus, desde o Antigo Testamento, Ele vai dizendo para as famílias, para que essas famílias pudessem ouvir os seus mandamentos, para que eles pudessem guardar, para que eles pudessem ter vida e vida em abundância. Mas eles não olharam para isso. E a Bíblia vai dizer isso para nós, querido. Quando nós vamos para a Bíblia e vamos ver pessoas que não fizeram aquilo que Deus mandou. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver tudo isso. Quando o reino, né, de Israel ele se divide, as 12 tribos elas se dividem, 10 acompanham Jeroboão e 2 acompanham Roboão, querido. Nós vamos ver como as coisas de lá para cá, como as coisas saíram dos trilhos. Como o povo começou a errar diante de Deus. Jeroboão agora ele faz 2 bezerros e coloca um em Dan e outro Betel, para que o povo pudesse adorar agora, não ir para Jerusalém, com medo de o povo ir para Jerusalém, matar ele e voltar novamente lá para Judá. Agora ele faz esses 2 bezerros para o povo ir adorar lá. Além de fazer os 2 bezerros, ele constitui sacerdotes que não era da linhagem de Levi, querido. Olha só. Quantos erros já vem desde lá de trás, que o povo não ouviu a palavra de Deus, não ouviu a voz de Deus. E quantas pessoas desde lá de trás choraram, e quantos choram até hoje por causa disso. Porque não estão praticando a palavra de Deus. Estão deixando para trás aquilo que Deus deixou para nós, querido. E Deus tem exortado ao seu povo. Ouve Israel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí hoje, o que acontece? A mesma coisa. A mesma coisa. Quando você vai para a Bíblia no Antigo Testamento, vai dizer que cada rei que assumia um trono, uns poucos faziam o que era bom e reto diante de Deus, a maioria fazia tudo o que era errado. Fazia o que era mal perante o Senhor. Saía novamente daquilo que Deus tinha programado para eles. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Deus ele é tão misericordioso, que o povo clamava e Deus ouvia o seu clamor, mesmo no seu erro. Mesmo às vezes ouvindo a palavra de Deus e não praticando ela, Deus tinha misericórdia. Quando nós vamos para o livro de Juízo, nós vamos ver isso, querido. O povo clamando a Deus e Deus tendo misericórdia e trazendo novamente o povo para junto dele. Aí ficava 30, 40 anos, novamente erravam diante de Deus, para não ouvir a voz de Deus, querido. Então nós vemos que quantas coisas o povo de Deus deixou de desfrutar da presença de Deus. E quando eles pedem um rei, o que eles falam para Deus? Nós não precisamos do Senhor mais. Agora nós não precisamos, nós queremos um rei. Só que eles se esqueceram que ali estava com eles, quem estava com ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles abandonaram o próprio Senhor. Aí nós vamos ver que além de praticar essa palavra, né, e a prática será comparada a um homem prudente que construiu a sua casa, o quê? Sobre a rocha. Quem é essa rocha? Cristo. Cristo é aquele que nos sustenta em todas as coisas. A nossa dependência, ela vem de Deus, não vem do homem, querido. Porque a própria Bíblia vai dizer para nós que maldito o homem que confia no homem. Quantas promessas às vezes pessoas nos fazem e não cumprem. Principalmente quando chegar no final do ano aí. Lá para outubro, as promessas vão vir aí, ó. Esses meses para frente nós vamos ver tantas promessas de tantos homens. Qual deles que cumpre? Se bobear nenhum. Porque o homem promete e não cumpre. Mas Deus, Ele cumpre a sua palavra. Porque a Bíblia vai dizer para nós em número 23, 19, que Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa.
que se Ele prometeu não há de cumprir? Deus, Ele cumpre pela sua palavra. Ele vai dizer para nós que quando nós somos prudentes, nós vamos construir a nossa casa na rocha. As lutas podem vir, querido, mas nós não vamos estar firmes nela. Nós vamos estar firmes nela, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que tem um cuidado especial com cada um de nós, mesmo às vezes nos nossos erros, mesmo às vezes nós não somos fiéis com Deus, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem tido misericórdia de nós, porque se Ele não tivesse misericórdia de cada um de nós, nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem cuidado de nós, e Ele tem feito coisas tremendas em nosso favor, querido. Como Ele tem cuidado de nós. E quando nós passamos pela luta, nós vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos socorrer em todos os momentos, naquilo que nós precisamos. Um livro que eu gosto muito é o livro de Salmos. Lógico, a Bíblia toda, mas o livro de Salmos é um livro tremendo. Quando nós lemos o livro de Salmos, e quando nós precisamos de socorro do Senhor, quando nós vamos para o livro de Salmos e precisamos de socorro, o Salmo 46 vai dizer para nós: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando nós vamos para o livro do Salmo, nós vamos ver o Salmo 121. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Deus é aquele que cuida de nós. E foi dito aqui no Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. É a rocha, que é essa rocha que nós temos que estar firme. É nela, é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que vai nos tirar das enrascadas que às vezes nós nos metemos. É ela. Essa rocha que nós confiamos, que quando nós passamos pela situação difícil, ela vai nos sustentar de todas as coisas. De todas as coisas. É por isso que nós temos que estar firme, continuando nessa caminhada, porque a Bíblia vai dizer para nós que aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Tem uma trajetória, tem um caminho a ser seguido ainda. Nós precisamos chegar lá. E o caminho é fácil? Não. Porque as lutas, querido, que nós vamos enfrentar, hoje nós já estamos enfrentando, as que vêm pela frente será pior ainda. Porque as leis que estão sendo passadas no Congresso Nacional, que estão querendo passar, são coisas que vão vir luta para a igreja, e tem que estar firme na rocha. Se não tiver firme nela, muitos se afastarão, muitos não aguentarão, não suportarão aquilo que vem pela frente. Aí vai chegar um tempo que, quando chegou para eles também, foram perseguidos. Aí você vai ver a morte de cada um dos apóstolos como foi. Cada um pelas suas lutas que passou, mas não desistiu, continuou firme. Tinha a palavra de Deus, tem raiz. É o que o Salmo de número 1 vai dizer para nós. Bem-aventurado o homem que o quê? Que não anda no caminho dos pecadores, não anda no conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à ribeira de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Ele está enraizado, ele está firme. O vento pode vir, como o texto está dizendo para nós, que a casa vai vir, o vento vai vir, a chuva, e os rios vão transbordar. Mas aquele que está firme, querido, é como a árvore que as raízes, ela vai procurando o seu alimento, água para se sustentar, para poder ficar firme, para ter os seus frutos. É como árvore. Nós somos comparados às vezes como árvore, porque o vento vai vir e vai jogar para lá e para cá, mas nós não vamos quebrar, porque nós vamos estar firmes. Como aquela árvore que procura o seu alimento, o seu sustento, as raízes vão longe. E às vezes você vê, né, quando vai tirar alguma coisa, você vê a raiz ali na flor da terra, ela vai longe, porque ela procura o seu alimento. Aonde que nós temos que procurar o nosso alimento? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos alimentar. É a palavra de Deus que vai nos sustentar em todas essas coisas. Em todas essas coisas. Mas aí o texto também vai dizer para nós, daquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Porque aí vai vir o vento, vai vir a chuva, vai transbordar os rios e vai levar aquela casa a uma destruição. Aí nós vemos que coisa interessante, o que a casa, uma casa, né, física, um templo como esse aqui, uma casa, nós vamos ver o que às vezes ela sofre. Às vezes a chuva vem de onde? Vem de cima. Os rios transbordam embaixo. E os ventos, eles vão em todos os quatro ventos, todo canto.
Ele sopra onde quer. E a Bíblia vai dizer isso para nós, lá no capítulo 3 de João. Quando Nicodemos chega para ele falando do novo nascimento. Aí ele vai dizer, não importa eu nascer de novo. Porque o vento, né, não tem como você saber aonde que ele vai. Ele vai soprar onde quer. Nós não temos como saber. Uma casa bem firmada na rocha, querido, não há problema de ventos, de rio transbordando. Não vai ter. Você vai estar firme naquilo que Deus, no propósito que Deus quer para você. Mas o texto vai dizer daquele que não ouve. E o que vai ser? Destruição. Destruição total. Porque cansou de ouvir a palavra de Deus e não praticou, não testemunhou. Eu creio que você conhece muita gente que já esteve aqui, que hoje está fora e não consegue voltar, porque não estava com a sua casa firmada na rocha, estava na areia. As situações vieram, as lutas vieram, eles não suportaram e agora foram embora, porque a luta foi maior. Ele considerou a sua luta maior do que o Deus que ele servia. Mas se ele confiasse em Deus, ele ia ver o resultado daquilo que Deus tinha para ele. Ah, meu querido, quando nós vamos para o Salmo 84, nós vamos ver que coisa maravilhosa que o salmista vai dizer para nós. Quão amável é o seu tabernáculo, Senhor dos exércitos. Aí ele vai dizendo, a andorinha encontrou, o pardal encontrou casa e andorinha para o seu ninho para os seus filhotes. Mas eu, Senhor, os teus altares, Senhor dos exércitos. Quando nós estamos nesse tabernáculo, nós vamos achar, querido, isso que nós precisamos. O que nós vamos encontrar é algo maravilhoso que ninguém pode dar para nós, o mundo não pode dar. As pessoas estão invertendo os valores. Elas estão muito preocupadas com as coisas que estão lá fora, esquecendo que o que mais importante para nós está aqui dentro. Está aqui. Quantas pessoas que estavam aqui dentro, mas quando começou uma pandemia, não voltaram aqui mais? Eu ouvi as palavras. Ouvi as palavras. Quantas pessoas? Eu creio que aqui também teve gente que nunca mais voltou. Como lá em Piraí também não voltou. Nunca mais a igreja, mais de 2 anos. Nem ceia tomaram. Ouvi a palavra de Deus. Mas e a prática? Cadê a prática? Aí aquilo que eu falei antes, da boca para fora é fácil. Da boca para fora é fácil. Mas quando nós colocamos em prática, aí é que nós vamos ver o que é verdadeiro. Porque falar que serve a Deus é fácil. Mas na hora que vem uma dificuldade, somente uma doença, uma pandemia, as pessoas abandonam Deus. Ouve mais o homem, aquilo que o homem está falando, do que Deus diz na sua palavra. Porque se nós estamos guardados debaixo da proteção do Altíssimo, o que nós devemos nos preocupar? Se é Ele quem vai nos guardar, é Ele quem vai nos proteger de todas essas coisas. É por isso que a nossa casa tem que estar firmada. Porque essa veio, e qual virá pela frente? Não sabemos, pode vir uma pior por aí. E já está circulando nos noticiários, que já vem uma próxima por aí. Se ela vai continuar, nós não sabemos. Mas e se ela continuar? Nós vamos nos trancar de novo? Nós vamos deixar de vir à casa de Deus de novo? Nós vamos ser comparados a um homem insensato, que constrói uma casa na areia? Nós vamos deixar de vir à casa de Deus pelas lutas, pelas tribulações? É por isso que muitas pessoas desistem, querido, porque a sua casa está firmada na areia. As lutas vêm, não consegue suportar e vai embora. Quantos de vocês já viu isso acontecer aqui? Eu já vi vários que não suportaram a luta, principalmente na sua início de caminhada. Não suportaram todas essas coisas. Mas o que nós precisamos, querido, entender nessa noite? Nós precisamos entender que tem um Deus que pode todas essas coisas, que pode nos guardar, que pode nos livrar de todas essas coisas, que pode nos ajudar a cada dia a construir essa casa. Porque não é de um dia para o outro realmente, porque o crescimento espiritual é a cada dia. É a cada dia mais que você busca a Deus, que você vai firmar a sua casa na rocha. Mas aí como tem sido a sua vida? Aí como diz o tema aí, homem, como está a sua casa? Você tem meditado na palavra de Deus?
Ou ela tem ficado fechada dentro da sua casa? Você tem orado a Deus, buscado ao Senhor? Você tem jejuado diante de Deus? Colocado algumas situações diante de Deus? A nossa casa, querido, ela só vai ser firme quando nós praticarmos todas essas coisas. Não tem como. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós que é ela que nos sustenta. Se nós não lermos, se nós não buscarmos ao Senhor pela palavra de Deus, não tem como. É como nós precisamos do nosso alimento físico, de um café da manhã, de almoço, de janta, de café da tarde, de tudo aquilo que nós precisamos da nossa vida física, mas nós precisamos algo espiritual para nós também. Não tem como, querido, alguém ter uma vida espiritual firme diante de Deus se não ler a palavra. Não tem como. Não tem como conhecer Deus sem ler a palavra. Não tem como. Como conhece a Deus? Porque a própria Bíblia vai dizer que é pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço e conheço esse Deus, eu tenho que ter muito mais vontade de conhecê-lo mais ainda, de ter intimidade com Ele. Por que esses homens da Bíblia tiveram intimidade com Deus? Por que eles viram muitos milagres, muito mais do que nós estamos vendo hoje? Porque eles buscavam a Deus. Eles não se importavam com as suas próprias vidas. Eles arriscavam as suas vidas em todas as coisas que eles faziam para Deus, em toda a obra de Deus, nas suas viagens missionárias. Eles colocavam a sua vida em risco. Não se preocupavam. A ponto de alguém chegar para o apóstolo Paulo e alguém dizer para ele: olha, o homem desses 5 aqui, ele vai ser preso, ele vai morrer. Mas alguém quis impedir ele. O que ele falou? Se for para morrer, eu volto para lá, sem problema. Às vezes, querido, não é nem morrer, mas é às vezes sair de casa numa friagem para orar por alguém. Às vezes não quer ir, às vezes nega uma oração. Sabe por quê? Porque não está alicerçado na palavra. Porque a palavra nos ensina que nós temos que ter misericórdia. Porque Deus teve um dia de nós. Eu louvo a Deus porque quando eu me converti, fazia uns cultos na casa da minha sogra, né? Quando eu namorava minha esposa ainda. E eu me escondia dentro do quarto. As irmãs iam lá, faziam um culto, né? Eu orava e me chamavam para participar. Eu falava: não vou participar, não quero participar não. Eu me trancava dentro do quarto e ia assistir televisão. Mas eu louvo a Deus, porque através da vida daquelas irmãs, oração daquelas irmãs, hoje eu estou aqui. Alguém que se colocou na brecha, alguém que orou por mim, alguém que fez campanha por mim naquela igreja, orou, intercedeu, entrou na brecha por mim. Hoje, a nossa obrigação como igreja do Senhor é a mesma coisa: praticar a palavra de Deus, se colocar na brecha por outras pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo e precisando da minha e da sua oração? Quantos? Você olha lá na sua casa, onde no seu lar, na sua vizinhança, você tem pessoas do seu vizinho, do seu lado ainda que não conhece Jesus, e você está lá, e talvez você não falou para ela de Jesus ainda, e você precisa falar. As pessoas precisam conhecer Jesus, porque você tem que praticar. A prática da sua vida lá vai fazer coisas maravilhosas, extraordinárias. Extraordinárias. Pessoas vão chegar até você e vão pedir socorro. Sabe por quê? Porque vão olhar em você e ver diferença. Só de olhar para você vai ver diferença. Porque você faz aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você, você pratica. Você ouve e pratica ela. Deus, querido, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Porque a própria Bíblia vai dizer para nós que a porta do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Só que a igreja ainda não, como diz o ditado, ainda não caiu a ficha da igreja ainda. Tem muitos que ainda não creem nisso, que nós podemos avançar, porque nós temos um general de guerra que vai à nossa frente, derrubando as fortalezas e nos dando vitória. Mas a igreja ainda não atentou para isso. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Marcos, ele vai dizer isso para nós no capítulo 16, lá a partir do versículo 15. Quando Jesus disse: ó, ide Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo, aquele que crê, né? Aquele que crê será salvo. Quem porém não crê já está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem.
Aí ele vai dizer: em meu nome o que? Expelirão demônios. Em meu nome colocarão mãos de enfermos e ficarão curados. Em meu nome, se alguma coisa mortífera beberem, não farão dano nenhum. A igreja precisa avançar, querido. A guerra, ela continua, a luta continua. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós não podemos ficar dentro do templo, nós precisamos sair. É o que Jesus disse: ide. Nós não podemos ficar dentro. Nós precisamos de sair e praticar essa palavra, porque só assim as pessoas lá fora vão ver as nossas práticas. Aqui dentro ser crente é fácil, lá fora que é difícil, lá na sua vizinhança que é difícil, no seu trabalho que é difícil. É difícil, querido. Como eu disse aqui no meu trabalho, eu tenho pessoas ali que eu coloco para trabalhar todos os dias, são quase 100 pessoas. Trabalho em caminhão de lixo, em roçadeira, em tantas coisas ali no meio ambiente. Eu trabalho com essas pessoas todos os dias ali, e eles veem a minha conduta naquele lugar. Aí você imagina, aquelas pessoas todas trabalhando comigo e vendo a minha conduta todo dia. Se eu fizer isso aqui de errado, o que vai acontecer? Não vou dizer que eu não erro não, porque eu erro. Sou ser humano. Principalmente no trabalho da gente erra. Mas nós precisamos avançar, querido. Nós precisamos sair. As pessoas têm que nos ver. Porque aquilo que eu falei aqui dentro é fácil ser crente, mas lá fora que é o difícil, é testemunhar a sua vida naquilo que você precisa, mostrar para as pessoas quem você é. Porque Deus, Ele já te conhece, se você pratica ou não. Mas as pessoas lá fora que precisam te conhecer, se você pratica mesmo. Vamos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Nós precisamos avançar, queridos. Nós precisamos pregar essa palavra. Aí você olha para a sua família. Quantos precisam de salvação lá? Eu olho para a minha. Pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos. Todos eles ainda não conhecem Jesus. Eu tenho 20 anos de convertido. 20 anos pregando todo ano no Natal na minha casa, aniversário deles, eu prego a palavra. São 20 anos. Eu vou desistir? Não. Vou continuar pregando para eles. Vou continuar fazendo a obra de Deus. Porque eu creio que um dia eles conhecerão a Deus. Porque eu oro. E eu tenho que crer na oração que eu oro diante de Deus. Porque se eu não crer na oração que eu faço diante de Deus, não adianta eu orar. Mas a igreja não é só orar, ela precisa avançar. Ela precisa sair das portas para fora. Ela precisa ir buscar os que estão lá fora perdidos. Quantos se desviaram? Quantos ainda precisam conhecer Jesus, que ainda não conhecem que estão lá fora? E precisa de mim e de você para pregar para eles. Quantos? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, mais uma vez nessa noite. Obrigado, Deus, pela palavra. A Tua palavra que vai nos ensinar, nos orientar em tudo aquilo, Deus, que nós precisamos. Oh Deus, porque só o Senhor pode fazer coisas maravilhosas, tremendas. O Senhor é quem faz. Opera de maneira tremenda cada dia nas nossas vidas, Deus querido, porque precisamos do Senhor, porque sem Ti não somos nada e não podemos fazer nada. Continue abençoando essa igreja, o pastor, a liderança, essa membresia. Oh Deus, que possa cada dia estar fazendo a Tua obra, a Tua vontade, ganhando, oh Deus, vidas para o Senhor, buscando os perdidos, que estão ainda lá fora, que precisam conhecer o Senhor ainda. Deus, continue abençoando este lugar. Oh Deus, e fazendo, oh Deus, tudo conforme a Tua vontade. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.